E Marcos estava em um mundo onde ele estava tirando as pessoas de uns locais onde não havia pegado fogo. E quando as pessoas viram, disseram que está tudo destruído, o fogo consumiu tudo, perdemos tudo. E deram uma olhada e viram que a área estava muito grande, tudo queimado, as coisas tudo destruídas. De repente começaram a ouvir uma música e Glória começou a cantar lá. E aonde ela ia tocando, tudo começou a se restaurar. E as pessoas ficaram espantadas quando viram isso. E ouviram ela começar a cantar mais alto. E começou a tocar nas coisas, as coisas estavam voltando ao normal. E ela continuou cantando e tocando nas coisas. E começou a brilhar o corpo dela. E ela ia passando, deslizando pelas coisas e ia só restaurando. Até que no momento, ela acabou deslizando bem mais rápido e acabou dando um salto. Que pulou num canto onde tudo começou a se restaurar, a partir da onde ela estava. E de repente tudo voltou ao normal. E as pessoas ficaram chocadas e perguntaram quem era essa mulher. E o Marco disse que era a esposa dele. Ela tinha o poder, assim como ele, de restaurar tudo. E disseram que ela era incrível. E ele disse que ela é mesmo. E foi por isso que ele se apaixonou por ela. E Glória chegou lá com ele. E ela disse que ela adora fazer isso. E o Marcos disse que adora ver ela fazendo isso. Os dois se beijaram e foram embora. E chegaram até onde o Lucas estava com o pessoal lá. Para ouvir a próxima história. E o Lucas disse que ele já vai encerrar a sessão de histórias de linhas do tempo alternativa por aqui. E ele disse que em uma linha do tempo alternativa, ele viu Herbert, um super soldado muito inteligente, capaz de criar as máquinas mais poderosas de combate, e se Herbert se aliasse às Forças Armadas da Terra. Ele mostrou lá as imagens, no qual aparecia ele assistindo o jornal, e ouviu lá sobre o jornal anunciar sobre a chegada de um homem num canto das Forças Armadas, que começou a revolucionar a engenharia e a defesa, e começou a ouvir notícia lá de países que começaram a desenvolver tecnologia mais avançadas com os projetos dele, e ouviram lá sobre ele ter dado a entrevista e falado que o nome dele era Herbert, e assim como Sarah, ele era de outro universo, o mundo dele não existe mais, mas antes do mundo dele acabar, ele procurou tentar protegê-lo de pessoas ruins, como os bandidos que existem aqui nesse mundo, e ele começou a estudar bastante, a desenvolver máquinas capazes de resistir a quase qualquer coisa, máquinas bem resistentes que lutariam pelas pessoas, em vez de ter policiais com dificuldades psicológicas devido ao pânico constante e à ansiedade. Ele produz máquinas que poderão ser programadas para agir na proteção e na defesa das pessoas inocentes contra esse tipo de gente, até máquinas que poderão evitar com que pessoas se firam em casos assim, já que elas são bem mais inteligentes que pessoas e conseguem programar atalhos e defesas muito bem. E começaram a ver lá as notícias sobre Herbert produzindo robôs que começaram a ser colocados em alguns países do mundo, o qual os Estados Unidos, que se aliou a ele, acabou mandando, e viram notícias do Brasil sobre como era que esse avanço estava, e viram lá que a criminalidade começou a cair bastante, graças às novas armas que Herbert desenvolveu, armas de a paralisação, em vez de armas de fogo que acabam causando ferimentos e até mesmo morte. Herbert desenvolveu armas de paralisação, que podem atravessar qualquer tipo de parede, mas que ao acertar um ser humano, ela acaba paralisando. Isso é muito eficaz contra coletes à prova de balas, e ela ainda vem com um tipo de mecanismo que garante que só as pessoas autorizadas possam usar, como um leitor de digital. Então só pessoas que estão mesmo autorizadas vão poder utilizar esse tipo de arma, e bandidos não poderão se empossar dela. E viram lá notícia no Brasil sobre o uso dessas armas que começaram a facilitar bastante a segurança, já que quando bandidos tentavam escapar por motos, as armas conseguiam mirar muito bem e acertar, e até mesmo locais onde eles se escondiam para lutar contra a polícia já era inútil, pois as armas conseguiam perfurar qualquer tipo de parede e conseguir acertar eles. E começaram a ouvir relatos do Brasil sobre gangues e sociedade criminosa que estavam se revoltando contra a polícia, mas acabaram ouvindo notícias sobre os robôs que Herbert desenvolveu. E ele disse que mandaria em grande quantidade para lá para cuidar disso, e mais países que os Estados Unidos estavam ligados, que tinha problema com criminalidade. E viram notícias desses países que a criminalidade começou a cair, e pessoas que eram consideradas criminosos perigosos começaram a ser apreendidos, já que as máquinas conseguiam localizar eles e apreendê-los, e começaram a ver mais desmantelamento de gangues criminosos muito perigosos, já que as máquinas conseguiam encontrá-los e apreendê-los. E muita gente está começando a falar em documentários que após a chegada dessa nova tecnologia, desse homem, tudo está melhorando. Locais onde os criminosos atuavam tanto e as pessoas viviam com medo, agora já não tem mais esse problema. As pessoas podem finalmente sair tranquilas na rua, que essa nova tecnologia, os robôs, está garantindo a segurança
das pessoas, e até as crianças que viviam dizendo que tinham medo de tiroteio começaram a dizer que hoje elas podem brincar livremente, já que os bandidos e os homens maus já não atacam mais as pessoas na rua e nem sequer atiram nelas. E ouviram notícias sobre em alguns locais onde Herbert passou que havia gangues perigosas, sobre gangues que montavam emboscada para pegar ele, que souberam sobre ele ter ido para lá. Só que aí ele rapidamente chegava com muitas máquinas de surpresa, já que elas apareciam do nada, e começava a atacar eles, paralisando e apreendendo todos. E disseram que após a chegada desse homem, o Herbert, em um noticiário, a tecnologia de defesa acabou melhorando muito. Locais onde havia criminosos perigosos já são seguros para as pessoas ficarem. E até mesmo as armas militares estão bem mais sofisticadas, com câmeras que são capazes de registrar muito bem por quilômetro, melhor do que os próprios satélites da Terra, e até mesmo máquinas bem mais fortes e rápidas que qualquer tipo que já tinha sido desenvolvida antes. E acabaram vendo lá no noticiário sobre o momento que foi feita uma parabenização lá para o Herbert pela sua ajuda ao mundo e por sua contribuição com sua tecnologia, que ajudou bastante várias partes do mundo a acabar com a criminalidade e a fortalecer o sistema de defesa. E Herbert disse que ele está fazendo por eles o que ele não pôde fazer pelo mundo dele, mas que foi bem gratificante poder ver que alguém está se beneficiando bastante de toda a tecnologia dele e das ideias dele. E ele começou a chorar e disse que depois de tanto tempo ele conseguiu pelo menos garantir com que alguém não tivesse mais medo de bandidos. E após isso, Lucas acabou lá o vídeo e disse que era pelo amigo dele que pediu isso. E de repente ouviram lá o Herbert chorando e perguntaram desde quando ele estava aí. Ele disse que desde sempre ele só estava escondido e disse que foi muito gratificante poder ver algo assim. Ele está feliz de ver que em algum lugar, em uma linha do tempo apagada, ele pôde ser útil e viu que ele ainda pode ajudar pessoas com as ideias dele. E Lucas disse que foi bom poder mostrar para ele. E Herbert foi embora. E depois que quase todo mundo foi, Marcos ainda ficou lá e perguntou pro Lucas sobre por que ele decidiu mostrar tudo isso. E daí Lucas pediu para o Guilherme se aproximar. E a Janaína apareceu lá no lado. E o Marcos perguntou desde quando ela tá por aqui. E o Lucas disse que desde quando nós começamos essas histórias, ele queria mostrar para ela como era que ele via as coisas, para ajudar ela com o problema que ela tinha de ansiedade sobre por que ela estava vendo o futuro. E tem ajudado, como ela disse. E Janaína disse que foi muito bom poder conhecer eles, principalmente o Guilherme, que tem ajudado bastante ela. E ela sorriu pro Guilherme e ele também, para ela. E disse que ver como ele via as coisas, que ele conseguia prever situações boas, inspirou ela a continuar com esse poder, a lidar melhor com isso, que por mais que me livrasse do meu poder, ficaria ainda do trauma. E tem me ajudado bastante a experiência de vocês. Muito obrigado. E depois disso, Janaína foi embora com o Guilherme. E Lucas disse que foi bom poder ajudar uma pessoa assim, por mais que tivesse levado tanto tempo. E o Marcos disse que tá valendo a pena até. E o Lucas disse que ele está atrasado com um compromisso, então ele já ia indo. E a Glória perguntou que compromisso era. E ele disse que logo eles saberiam. E daí, quando eles saíram, o Ângelo disse que sentia que ele estava apaixonado. E o Marcos disse que já tá na hora e já tá ficando meio velho.